Boa noite, Hare Krishna, tudo bem, pessoal? Então, estamos aí de novo com mais um Noite do Dharma. Então, a gente está continuando a série do ateísmo versus Dharma. A gente já falou primeiro sobre teoria da evolução, um pouco da vida do Darwin, a relação disso com cosmovisões ateístas. Falamos também sobre o neo-ateísmo e os 4 cavaleiros do neo-ateísmo, os 4 cavaleiros do não-apocalipse, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre argumentos, né? Argumentos clássicos que os ateus usam. A gente falou um pouco ontem, né, de alguns argumentos, alguns deles até um pouco bons, né, assim, do neo-ateísmo, mas como a gente viu, o neo-ateísmo ele é ele baseia a retórica dele mais num discurso emotivo. Tanto que, por exemplo, na Inglaterra tem um projeto que é chamado assim, Provavelmente Deus Não Existe, Desfrute da Sua Vida. Esse é o nome do projeto, né? Em uns ônibus, né, aqueles ônibus assim de 2 andares, bem comum na Inglaterra, né, que é assim, eles ficam rodando pelas cidades e aí você pode pegar carona nesses ônibus e dentro desses ônibus tem comida, tem lanchinho, né, tem algumas coisas assim e você tem lá sempre um comediante ateu e você pode pegar a sua viagem inteira, né, assim, fazendo lá seus lanchinhos e tal e você vai ver... E aí, né, você vai aproveitando sua viagem no ônibus. E o que acontece? Você vai, assim, a viagem inteira, recapitulando, na verdade, que o pessoal do Instagram não tinha ouvido, né? A gente estava falando que hoje a gente vai falar sobre os argumentos clássicos do ateísmo, porque os argumentos que a gente viu ontem do neo-ateísmo, né? São, assim, alguns deles até têm alguma força, né? Mas o neo-ateísmo ele se baseia mais no sarcasmo, né? Assim, num ataque, numa coisa mais beligerante, emocional. Aí eu estava contando aqui que, por exemplo, na Inglaterra tem um projeto que tem ônibus que circulam pela cidade, ônibus turísticos, né? Que tem sempre um comediante ateu e ele vai fazendo piadas ao longo de toda a viagem. Você pega, vai dar um rolê assim por Londres, conhecer Londres, e aí tem lá um cara explicando e ao longo, assim, entre as explicações dele, ele vai fazendo uma piada, assim, com a religião e o pessoal ri e tal. Então, assim, isso é bem a cara do neo-ateísmo, né? Essa coisa, assim, bem... sarcástica mesmo, né? Bem, assim, cínica, né? Mas a gente sabe que, na verdade, ateísmo existe desde sempre, né? Assim, na civilização. E a gente vai ver uma boa argumentação ateísta sendo construída, né? Assim, argumentos até robustos, fortes no século XIX. E aí, no século XX, a gente vai ver... assim, principalmente a partir da década de 60, a gente vai ver grandes debates, teísmo versus ateísmo, sendo patrocinados assim pelas universidades. Então a gente vai falar agora um pouco desses argumentos clássicos, né? Quando eu digo clássicos, eu estou querendo dizer final do século XIX e começo do século XX mesmo, né? Que quando começa a surgir o ateísmo como uma linha filosófica organizada. Então vamos falar os principais argumentos deles, que a gente provavelmente vocês já ouviram falar deles ou de alguns deles por aí, então a gente vai ver a resposta também dos Vedas para cada um deles. Então, primeiro de todos, Deus das lacunas, né? Esse é bem famoso. O que diz o argumento do Deus das lacunas? Que a gente cria Deus, a gente cria o conceito de Deus, porque existem coisas, fenômenos que nós não conseguimos explicar. Para tudo aquilo que a gente não consegue prover uma explicação satisfatória, a gente vai lá e bota Deus, né? Deus, ele é a resposta, assim, coringa, né? Para tudo aquilo que a gente não tem a capacidade de investigar, para todo raciocínio que a gente não consegue prover, né? Para nenhuma lei, nenhuma regra que a gente não consegue inferir, então, para tudo isso, a gente vai lá e esse argumento fantasma chamado Deus. Então, você vai ver uma tribo primitiva, cai um raio, eles não entendem o que é esse raio, é a vontade de Deus, né? Não conhecem, assim, o fenômeno físico, o fenômeno meteorológico da tempestade, não entendem como são formados trovões, raios, então o que eles vão falar? É uma divindade, né? Tem algo sobrenatural aí, algo que foge a qualquer capacidade que eu tenho de explicar. Então a gente vai ver, isso aí é um dos argumentos mais clássicos, né? Que sempre que tem uma lacuna do nosso conhecimento, a gente invoca para assim, algo totalmente sobrenatural. E à medida que a gente vai conhecendo o mundo, Deus ele vai ficando cada vez mais irrelevante, né? Deus é como se fosse assim, um enorme bolso que quando todos os argumentos me faltam, eu vou lá nesse bolso e tiro um argumento.
Só que como cada vez mais a filosofia, a ciência vão se tornando cada vez mais sofisticadas, vão tendo respostas mais precisas, né, à medida que a gente vai desvendando os mistérios do universo, então Deus ele vai sendo encurtado, ele vai sendo cada vez mais desnecessário, né? Eles vão falar, assim, inclusive a gente vai ver muitos ateus que vão chegar e vão explicar, olha, assim, isso foi até interessante, né? Isso foi até importante em um determinado momento assim, de desenvolvimento histórico das civilizações, porque, inclusive, assim, a ideia de você atribuir uma divindade àquilo que você não conhece, pelo menos fez com que as pessoas olhassem com reverência para aquilo que a gente não conhece. Ao invés de só olhar com temor, olhasse com reverência, quisesse se aproximar. Então a teologia natural, que é a ideia de você tentar entender Deus por trás da natureza, veio a partir daí. A ciência vem da teologia natural, né? Então eles vão falar, olha, teve sua utilidade, mas agora que a gente tem ciência e filosofia separado da teologia, né? Porque até 2 séculos atrás você não ia ter... pelo menos assim, em boa parte do mundo, né, filosofia separada de teologia. Então eles falam, agora que a gente já tem essas coisas, beleza, a gente já tem elementos suficientes para preencher as lacunas sem Deus. E esse é um argumento bem fraco, né, se a gente parar para analisar na sua essência. É claro, faz sentido também, né, assim, a gente vê que Deus é a explicação última que é sempre invocada. E a gente vai ver, assim, que tem muitas superstições que são invocadas também como explicações. Então a ideia, o erro, né, a falácia desse argumento é confundir Deus com uma superstição. A superstição é um argumento sobrenatural que a gente invoca quando a gente é incapaz de dar uma resposta racional. Agora, Deus, ele não substitui as respostas racionais, pelo contrário, ele torna elas mais racionais ainda. Ele legitima, né, ele dá legitimidade a essas respostas racionais. Porque, por exemplo, como que a gente pode explicar o fato da gente viver em um universo que tem leis físicas, né? Como que a gente pode explicar, assim, a gente existir num universo que existe a uma quantidade de tempo finita? A gente, dentro desse mundo, apesar de todos nós entendermos com relativa facilidade o conceito de infinito, a gente vai entender que, na verdade, não existe nada infinito nesse mundo, né? Nós temos esse conceito facilmente inteligível na nossa mente, né? Assim, a gente consegue se familiarizar muito fácil com a abstração do infinito, algo que é inumerável, né? Algo que realmente não possui nem começo nem fim, algo infinito. Mas a gente não vai encontrar nada dentro desse mundo que nos dê a experiência de algo realmente infinito, né? Então a gente vê que até o infinito é um dos temas assim, de mais interesse da filosofia da matemática. Então beleza, a gente tem a experiência de que tudo dentro desse mundo é finito, a matéria por si só, né? Ela está sempre passando por processos temporários, então a gente consegue especular que assim, esse mundo ele tem um começo, né? Que esse mundo ele não existiu para sempre para trás, né? Assim, não tem um passado infinito. E hoje em dia a gente tem provas assim, com o desenvolvimento da coisa, já consegue até quantificar o começo desse universo, bilhões de anos, né? Vê que ele é bem antigo, tem bilhões de anos. Agora, o ponto é o seguinte, legal, né? A gente consegue ver que o universo ele tem um começo. Só que toda a experiência que a gente tem dentro desse mundo é que tudo aquilo que existe, existe porque possui uma causa, né? Tudo tem uma causa. A gente não tem experiência de algo dentro desse mundo, algo dentro da matéria, que seja não causado, né? Que não tem um começo. Agora, quando esse universo começa, é quando começa o tempo e o espaço também, né? O tempo e o espaço são características desse mundo. Então, a causa para esse mundo tem que ser algo que não esteja situado no tempo e no espaço. Tem que ser algo que seja atemporal e adimensional, né? Então, a gente não tem a experiência de nenhum item material que exista fora do tempo e que não tenha dimensões físicas. Então, a ideia de que o mundo ele é autógeno, a ideia de que o mundo pode se criar, ela é uma falácia, porque a matéria ela não se cria. A matéria, para ela se criar, a própria matéria ela teria que ter características que são contraditórias com ela mesma, né? Então, a gente consegue, seguindo essa lógica, entender que a origem, a causa do mundo, tem que ser, na verdade, atemporal e adimensional, né? Tem que transcender esses dois atributos fundamentais da matéria.
Agora, se a gente parar para pensar, a gente tem que concordar que, na verdade, essa causa, ela também tem que ser pessoal. Por que ela tem que ser pessoal? Né? Porque se a causa é eterna, né? Se a causa ela não é sujeita ao tempo, a causa da matéria não é sujeita ao tempo, então a causa é eterna. Se a gente tem uma causa eterna e essa causa é impessoal, o efeito dele, né, o efeito dela, dessa causa, também vai ser eterno. Então imagina, assim, a água, ela entra em ebulição a 100 graus. Então se você tem, assim, água a 100 graus eternamente, você vai ter o fator, né, aceito, né, eternamente existindo. Você vai ter vapor eternamente existindo. Então qualquer causa que seja impessoal e seja eterno também vai gerar efeitos eternos. Só uma causa que é eterna, mas ao mesmo tempo ela é pessoal, ela pode tomar uma decisão em um determinado momento da eternidade e manifestar um efeito que também não é, assim, que não compartilha da sua eternidade. Por exemplo, se tem uma pessoa eterna sentada num banco, né, eternamente sentada num banco, em um determinado momento ela pode, porque ela tem vontade, porque ela tem independência, porque ela tem personalidade, porque ela tem desejos, simplesmente optar por levantar do banco. Então, assim, a única forma da gente ter uma causa que seja atemporal para um mundo que é sujeito, né, que é, assim, submetido às leis cronológicas do tempo, é se a causa desse mundo seja pessoal, seja uma pessoa transcendental. Então, assim, Deus, ele é a causa mais lógica para o mundo material, para um mundo que é temporário, né? E agora, se Deus é uma pessoa, significa que Deus tem inteligência, que Deus tem discernimento, né? Que Deus, ele é capaz de realizar raciocínios lógicos. E se Deus é capaz de raciocinar, de realizar essa faculdade, de exercer essa faculdade de discriminar, de ter lógica, né? De construir argumentos coerentes, porque ele é uma pessoa, então toda a sua criação, na verdade, é permeada da sua lógica. Porque qualquer atividade criativa que a gente exerce é inevitavelmente afetado pela nossa capacidade lógica. Então, assim, a criação de Deus também o é, né? Então, quando a gente olha para esse mundo e quando a gente analisa esse mundo, a gente vai ver a lógica de Deus permeando todo esse mundo. Por isso que esse mundo, ele é regido por regras, por isso que esse mundo é regido por leis, porque ele foi criado por alguém racional, né? Então, assim, existe racionalidade implícita por trás do universo. E por causa disso, quando a gente olha para as coisas desse mundo, a gente vê sentido nelas, né? Se o sentido não existisse nas coisas externas a gente, como que a gente conseguiria, assim, projetar, na verdade, sentido num mundo que não tem sentido, né? E esse sentido seria algo universal, seria algo objetivo, né? Se sentido fosse algo só subjetivo nosso, a gente não ia ter a capacidade de externalizar esse sentido que a gente estava projetando nas coisas em leis, né? Mas a gente consegue fazer isso. Então, porque tem um sentido objetivo por trás do mundo, tem uma racionalidade por trás desse mundo. Então, quando a gente entende as leis que regem esse mundo, a gente, na verdade, não está descartando o papel de Deus, a gente só está reafirmando de que existe alguém supremamente racional que criou essas leis que está regendo o mundo. Então, o Deus das lacunas não é um argumento satisfatório, né? Esse argumento ele pode ser usado contra as superstições. Quanto mais a gente conhece, né, o funcionamento desse mundo, quanto mais a gente conhece os mecanismos que regem esse mundo, menos a gente precisa das superstições. Mas, na verdade, mais próximo a gente está de um consenso de que existe um legislador por trás das leis, né? Não existem leis sem legislador. Então, assim, o caráter do legislador fica cada vez mais evidente, né? Então, o Deus das lacunas, ele até acerta um alvo, mas ele acerta outro alvo, ele acerta as superstições, né? E o grande erro, a grande falácia desse argumento é confundir Deus com qualquer tipo de superstição. Então, esse é o primeiro argumento que a gente vai falar hoje, o Deus das lacunas. O segundo argumento, também bem famoso, é o todo mundo ateu com Deus dos outros, né? Esse aí é bem famoso. Tem até uma esquete antiga, né, do Porta dos Fundos, que fala sobre isso, né? Porque o que diz esse argumento de todo mundo é ateu com Deus dos outros? É o seguinte,
Beleza, né? Tudo bem que se Deus existe, mas na verdade a gente vai ver que Deus é esse, né? Vai ver que, por exemplo, vai ter os nórdicos lá, vão estar acreditando em Odin, em Thor, em Loki, eles vão estar acreditando naqueles deuses, né? Aí você vai ver os animistas na Austrália, né? Na Austrália antiga, aí tudo bem, eles acreditavam que, na verdade, a matéria é possuída por espíritos, né? Então, assim, tem uma deidade, um deus habitando cada parte né, desse mundo. Tem um deus de uma árvore, aí tem um deus da outra árvore, né? Aí você vai ver os cristãos, eles acreditam no Deus Trino. Aí você vai ver os judeus, eles acreditam em Jeová, Deus Uno, Senhor dos Exércitos. Aí beleza, qual desses deuses? E todo mundo, né, qualquer teísta, na verdade, é ateu com o Deus dos outros. Então você vai ver que, na verdade, Thor, Odin, eles são extremamente lógicos para nórdico, né? A figura deles permeia a cultura daquelas pessoas, enviesou totalmente a forma deles interpretarem a realidade, deles construírem sua sociedade. Mas para um cristão, ele é só uma heresia, ele é só um paganismo, ele não significa nada, eles são ateus do Thor, né? Então, normalmente, a gente vai ver que, assim, todo mundo, ele é ateu. Então, o Richard Dawkins, a gente até falou dele ontem, ele fala isso, né? Se eu chegar aqui na TV e falar que eu não acredito em fada dos dentes, não acredito em lobisomem, não acredito em Papai Noel, tudo bem, as pessoas vão falar isso que a gente esperava de você, um adulto racional, um adulto sem problemas mentais. Agora, se eu chegar e falar que não acredito em Jeová, vai ficar um monte de gente chocado. Ele falou qual é a diferença de um para o outro, né? Então, assim, existem muitas civilizações que existiram antes de ter o conceito Jeová. Todos eles eram ateus em relação a Jeová, que era um conceito que nem existia, um conceito que veio surgir depois, né? E a gente, hoje em dia, é ateu do Deus de tantas civilizações que já se extinguiram que a gente sequer tem conhecimento delas, né? Então, ele vai falar, todo teísta, na verdade, é um ateu. Não existe ninguém nesse mundo que não seja ateu, porque não tem ninguém que acredita em todos os deuses, né? Então, existe uma inconsistência lógica fortíssima dentro do teísmo e todas as suas ramificações, politeísmo, animismo, monoteísmo, ele vai falar isso. Mas isso, na verdade, é um argumento bem antigo, né? Tanto que existe uma derivação moral dele. Tem um outro argumento moral que sai desse, que é o destino dos inocentes, né? Que é isso aí que eu lembrei dessa sketch do Porta dos Fundos. Isso foi bem lá na primeira temporada, na época que ainda tinha alguma graça Porta dos Fundos, que assim, a mulher, ela morre, né? A mulher evangélica, ela morre e aí ela vai pro além-vida, né? Quando ela chega na além-vida, tem um cara assim, todo pintado com as tatuagens. E ela pergunta assim, quem é você? Ele fala, sou Deus, né? Aí ela fala assim, mas você é Deus? Eu sou Deus. Ela falou assim, e o Deus que eu acreditei? Não, você errou, você acreditou no Deus errado. Eu sou Deus. E ela falou assim, mas quem acreditou em você, né? Quem que... Existe o paraíso? Ele falou, existe. Mas só vai pra lá quem acreditou em mim. Ela falou, mas quem que acredita em você? Assim, ele falou, só quem acreditou em mim era uma tribo lá na Papua, Nova Guiné, e a Hebe Camargo. Fora eles, ninguém acreditou em mim. Todo mundo acreditou no Deus errado, né? E a piada segue por aí. Então a ideia é essa, né? Assim, o destino dos inocentes. Digamos que eu cresça numa sociedade islâmica, eu sou totalmente devotado, vivo minha vida ali certinho, só que, poxa, acreditei no Deus errado. O Deus certo mesmo era um outro Deus que eu nem conheci, de outra cultura que eu nem conhecia. Era Pachamama. Pachamama era a deusa que existia de verdade. Poxa, eu nasci numa cultura que eu acreditei no Deus falso, mas eu fiz tudo certinho. Mas já era, eu perdi, assim, meu benefício eterno, porque... Né, então, o destino dos inocentes. Qual é o destino dessas pessoas? Que coitadas, né? Elas nasceram na cultura errada, na cultura que não acredita no Deus certo. Então, é um argumento, né? E ele pode até, inclusive, ser um bom argumento contra muitas teologias. Na teologia védica ele não cola. Porque, na verdade, a teologia védica ela tem uma coisa sublime. Teologia védica, ela vai pegar e ela vai explicar, ela vai conseguir acomodar todas as outras teologias que existem dentro dela. Não tem nenhuma teologia que vai ficar de fora, né? Então, o que a teologia védica vai ter? Qual figura vai existir dentro da teologia védica? Bem, tem os animistas. O que os animistas dizem? Os animistas dizem que existem almas em nossos corpos, por isso existem vidas em nossos corpos, e tem uma alma universal, uma alma que permeia toda a natureza, e por causa disso, também existe vida pulsando nesse mundo. Aí o que os Vedas vão falar? Sim, existe alma no nosso corpo e existe a Paramatma, a alma suprema, o aspecto imanente de Deus que permeia toda a natureza. Esse Paramatma, ele está situado no interior de cada um dos átomos, fornecendo energia para esses átomos. Ele está dentro de cada
partícula de matéria, né, permitindo com que a matéria tenha dinâmica. A gente tem o nosso corpo, quando a gente morre, quando a alma sai do corpo, o corpo começa a se deteriorar. Então, para esse mundo se manter coeso, para esse mundo não se deteriorar, para ter a manutenção desse mundo, existe a superalma, o aspecto de Deus que permeia toda a matéria. Né? A matéria, ela só tem consistência, ela só tem dinâmica, ela só tem vida, se tem uma alma permeando ela. Então, existe a superalma. Então, assim, o animismo, essa ideia de que existe alma em tudo, está dentro dos Vedas, né? Aí a ideia do politeísmo, de que tem um Deus para cada uma das coisas, né? Tem o Deus do trovão, tem o Deus disso, né? Tem o Deus das árvores, tem o Deus da lua. Tudo bem, os Vedas vão falar sim, tem mesmo, né? Então, os semideuses são seres que têm karma muito elevado e que por isso eles são alçados a essa posição, são como ministros cósmicos, né? Eles não são Deus, é só uma posição que eles podem obter, né? Enquanto eles têm esse crédito kármico positivo, né? Mas eles estão lá. Então, assim, a gente vai ver, né, os nórdicos acreditando no Thor, assim, o deus, né, que é o príncipe dos deuses e é muito forte, muito poderoso, o general deles na batalha, mas que ao mesmo tempo é muito vaidoso. A gente vai ver, a cultura védica vai falar de Indra, né? Indra realmente é o deus que cuida, que administra esse fenômeno meteorológico das chuvas, do raio, da tempestade. E também ele é o general, o rei dos semideuses, né? O general, não, desculpa, o rei dos semideuses. E ele também é vaidoso, né? Ao mesmo tempo que é muito piedoso, é muito vaidoso. Então, tudo bem. A gente vai ver que os Vedas lidam bem com o monoteísmo. E o politeísmo, né? O politeísmo, o monoteísmo, a ideia de que existe um Deus só. Um Deus que é o legislador, na verdade, né? Porque o monoteísmo vai falar que o politeísmo entra em contradição. Porque, assim, se existem muitos deuses administrando o mundo, esses deuses eles não vão conseguir manter a coerência entre si, né? O universo ia ser um caos. Como que a gente olha e vê ordem no universo se ele é administrado por diferentes pessoas que têm diferentes personalidades? Então o monoteísmo fala que tem que ter só um legislador, na verdade, não pode ter politeísmo. E aí o que os Vedas falam? Sim, realmente existe um legislador, tem a fonte de tudo aquilo que existe, né? Que é Narayana. Narayana é o Senhor, na verdade, do mundo espiritual, né? Sua manifestação nesse mundo material é conhecida como Vishnu, ele que mantém todo esse mundo. E os semideuses são só funcionários dele, são só ministros dele, trabalham para ele, eles não são independentes, eles são totalmente dependentes de Vishnu, são totalmente dependentes de Deus. Então a gente já viu, o animismo, o politeísmo, o monoteísmo estão todos lá presentes na cultura védica, e a cultura védica ainda vai chegar e vai falar, olha, e essa ideia, na verdade, né, de que assim, a realidade espiritual ela não possui as características da realidade material, né? Então a gente vai ver que muitas pessoas acreditam, né? A gente vai ver muitos filósofos, não tantos filosofias, mas a gente vai ver muitos filósofos independentes no mundo ocidental, por exemplo, acreditando numa realidade espiritual, né? Que transcende totalmente a matéria, mas que ela é impessoal. Então a gente vai ver alguns filósofos, até Immanuel Kant, ele era muito partidário dessa ideia. A gente vai ver, beleza, os Vedas vão falar que existe o Brahman impessoal, essa energia impessoal de Deus, né? Que permeia toda a realidade espiritual, que Brahman significa aquilo que sempre se expande, né? Então todas as energias materiais, elas só mudam de forma, né? Elas nem diminuem nem aumentam, elas só mudam de forma. O Brahman não, essa energia espiritual está sempre se expandindo e é dela que vem a existência material. Então existe isso também. Agora, a parte de tudo isso, os Vedas têm sua concepção muito particular de Deus, que é Krishna. Né? Que Deus, no auge da sua majestade, no auge da sua divindade, ele opta, né, em deixar de lado o seu status como todo-poderoso para poder desfrutar de relações íntimas com as almas puras, né? Então Krishna é Deus que vive em uma parte do reino espiritual onde as almas que convivem com ele não têm ciência da majestade dele, não têm ciência que ele é Deus e por isso amam ele de forma totalmente pura, de forma totalmente imaculada, né? Eles nunca são assim tocados pelo senso, na verdade, de majestade, de poder dele, né? Quando a gente está diante de uma pessoa que a gente tem reverência por ela, é natural que a gente fique um pouco constrangido, né? É natural que a gente não se dê assim a liberdade, né, de brincar com essa pessoa, né? Agora,
se Deus, na verdade, é a fonte de tudo aquilo que existe e nós apreciamos relações íntimas, nós apreciamos relacionamentos espontâneos, então isso vem de Deus, né? Então, no seu aspecto mais elevado como Krishna, como a suprema personalidade de Deus, Deus vive a parte da sua majestade. E esse é um conceito teológico que só existe dentro da cultura védica, né? Então a cultura védica, a teologia védica é muito interessante, porque ela acomoda todas as outras teologias e ela tem um conceito, na verdade, que nenhuma outra tem, né? E a própria ciência da religião vai falar isso, que vai falar que o conceito de Yoga Maya, que é essa energia espiritual que faz com que Deus, o próprio Deus se esqueça, né? Dependendo do contexto, se esqueça da sua majestade, se esqueça da sua divindade, né? Que essas almas puras que interagem com ele se esqueçam da sua divindade, né? Esse conceito de Yoga Maya é único da filosofia védica. Então a gente vê, né, que para a teologia védica nós não nos tornamos ateus em relação às outras concepções de Deus. Na verdade, nós vemos que todas elas são concepções parciais de Deus. E que quando a gente olha, né, assim, o quadro completo, a gente vê que todas elas fazem sentido juntos. Então, todos somos ateus em relação ao Deus dos outros, não cola dentro da argumentação védica. Aí, mais um outro argumento. O da pedra inamovível. Esse aí é um outro também que é famoso, né? Deus, ele pode fazer tudo. Se Deus pode fazer tudo, então ele pode criar uma pedra que ele não pode mover. Só que a partir do momento que ele criou uma pedra que ele não pode mover, ele não pode mais fazer tudo. Logo, a onipotência é uma característica autocontraditória. Ela entra em contradição com ela mesma. Logo, um ser onipotente não pode existir. E se Deus ele é onipotente, logo Deus não pode existir. Esse é o silogismo, né? Essa é a construção lógica desse argumento, que a gente vai ver ele vindo ao longo da história com diversas roupagens, né? Ele tem muitas formas de apresentar esse argumento. Então, qual que é o problema dele, né? Qual que é a falácia dele? Então, antes de falar de forma... Antes de entrar na especificidade, né, da teologia védica, vamos só responder ele usando simples filosofia. Bem, esse argumento ele tem uma falácia, né? Que é assim, o fato da gente atribuir a Deus uma característica tipicamente humana, né? Ou uma característica típica da matéria no geral. Que algo material, né, só pode ter ou uma característica ou outra, né, em determinados contextos, né? Ou então, por exemplo, assim, se você está sentado em um determinado lugar, você não pode estar sentado em outro, né? Ou então, ou você está sentado no Brasil, ou você está sentado nos Estados Unidos. Você não pode estar sentado em dois lugares ao mesmo tempo, né? Ou você é capaz de respirar, ou você é incapaz de respirar. Você não pode ser capaz de respirar e não respirar ao mesmo tempo, né? Então, a gente vai ver isso, né? Essa característica típica da matéria, ela permeia esse raciocínio, né? Só que aí o que acontece? Quando chega no século XX, quando a gente tem a física quântica, um dos primeiros físicos quânticos, que é o John Polkinghorne, trabalhava no grupo do Paul Dirac, né? Que é assim, o papa da física quântica, né? Ele percebeu uma coisa, né? Quer dizer, na verdade, aquela galerinha do Paul Dirac percebeu uma coisa. Quando a gente olha do nosso nível, né, assim, de percepção dos eventos físicos, você tem ondas, né? Se algo é uma onda, aquilo não pode ser uma partícula. Se é uma partícula, não pode ser uma onda. No nível subatômico, uma onda pode ser uma partícula e uma partícula pode ser uma onda ao mesmo tempo. Você tem uma onda sendo uma partícula e uma partícula sendo uma onda ao mesmo tempo. Nesse mundo, você pode, né, no nosso nível, né, assim, macroscópico, uma partícula, né, pode se convergir numa onda, uma onda pode se convergir numa partícula, mas você nunca vai ter ela sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, no nível subatômico, você vai ter. Então, Polkinghorne, ele vai e fala, olha, se dentro desse mundo a gente tem uma coisa que é duas coisas ao mesmo tempo, ele vai falar, então esse argumento da pedra não faz mais sentido, né?
porque isso na verdade é uma característica. Você atribuiu, né, a Deus essa característica de que ele vai estar criando uma pedra que ele não pode mover, porque ele pode fazer tudo, então ele pode fazer isso, e aí ele pode fazer tudo e ao mesmo tempo ele não pode mover a pedra, logo isso é uma contradição. Mas ele vai falar, não é, né? Deus, ele pode fazer uma pedra que ele não pode e ao mesmo tempo ele pode mover, né? Ele não pode mover e pode mover ao mesmo tempo. E você não pode dizer que isso não é uma característica que Deus pode ter, porque ele pode ter sim. A definição de Deus é que ele é onipotente. Então, na verdade, você está dando uma definição subnutrida, você está dando uma versão fraca, você está dando uma versão espantalho do que significa onipotência. Você está atribuindo onipotência em relação ao nosso tipo de potência. Mas a gente vê que mesmo uma partícula subatômica pode ser uma partícula e uma onda, por que Deus não pode ser duas coisas ao mesmo tempo? Ele pode ser potente de mover a pedra e impotente de mover a pedra, né? Então ele vai usar esse argumento, que a gente está dando uma definição presa pela nossa lógica, né? Presa pela nossa própria limitação à onipotência de Deus. Mas ele vai falar, não tem nada a ver. E é um ótimo argumento, né? Filosoficamente bem redondo e ninguém nunca conseguiu rebater. E se a gente vê dentro do contexto védico, isso combina muito bem, né, com a filosofia védica, porque a filosofia védica tem dois conceitos, né, que estão diretamente ligados à resposta dessa questão da pedra inamovível. Um deles é o seguinte, é o conceito que a gente acabou de falar, é o conceito de Yogamaya, o conceito de que Deus, ele, na sua onipotência, na sua onisciência, né, já que Deus pode fazer tudo, Deus pode ter uma energia que inclusive o ilude. Né? Yoga Maya significa isso. Maya significa ilusão e Yoga significa conexão. Então, Yoga Maya é a ilusão que nos conecta. Né? Nesse mundo existe a Maha Maya. Maha significa maior. Maha Maya, então, é a maior das ilusões. Qual é a maior das ilusões? Nós acreditarmos que somos o corpo, nós acreditarmos que existimos separados de Deus, nós acreditarmos que exista algo que possa trazer felicidade pra gente, além de uma relação com Deus. Tudo isso é Maha Maya, maior das ilusões. E Yoga Maya é uma ilusão diferente, é uma ilusão que nos conecta com Deus. Quando nós nos esquecemos da divindade de Deus, isso fica muito mais fácil da gente se aproximar de Deus, né, com espontaneidade, com intimidade. E Deus, quando ele também se esquece da sua majestade, da sua onipotência, fica muito mais fácil para ele, né, embarcar assim, em relações realmente espontâneas, né, e reciprocar com essas almas que estão se aproximando dele. Então Deus, ele pode se esquecer inclusive da sua divindade. Né? Deus pode renunciar, entre aspas, né, em muitas aspas, renunciar à sua divindade, que é essa ideia de Yoga Maya, mas ao mesmo tempo ele fez isso porque ele quis. Então ele continua sendo Deus. Na hora, né, que ele não quiser estar iludido por aquela Yoga Maya, ele já não está mais. Então ele fica iludido e simultaneamente não iludido por Yoga Maya. E aí tem um outro conceito, que é o conceito de expansão de Deus, que Deus tem infinitas expansões, Deus é uma pessoa, né? A gente já falou um pouco no começo por que Deus tem que ser uma pessoa, mas assim, Deus, na verdade, segundo a visão védica, é uma pessoa tão plena que ele se expande em infinitas formas, né? Infinitas outras pessoas que na verdade é ele mesmo. Né? E a gente tem isso ao longo do nosso dia. Ao longo do nosso dia é como se nós fôssemos muitas pessoas, né? Então, quando a gente, por exemplo, está no trabalho, aí a gente está lá de terno e gravata no trabalho, aí você, sei lá, você é um gerente, né, da loja, beleza, lá as pessoas vão te chamar por um nome que está relacionado ao seu cargo, você vai usar um determinado tipo de jargão, vai estar fazendo um determinado tipo de atividade, aí você sai da loja, que você é gerente, aí você vai para a capoeira. Aí pronto, agora parece que você é outra pessoa, usa outra roupa, as pessoas te chamam por outro nome, você usa outro tipo de jargão, né, outro tipo de linguagem, você vai ter outro tipo de atividade, você é como se fosse outra pessoa. E aí depois você sai de lá e vai buscar o seu filho na escola, vai, assim, jantar com seu filho, conversar com ele, saber como foi o dia dele, pronto, aí você é outra pessoa, com outro nome, com outras roupas, né, falando de outros assuntos, fazendo outras atividades. Então, ao longo do nosso dia, nós somos várias pessoas diferentes, mas ainda assim somos a mesma. E a mesma coisa com Deus, só que Deus faz isso simultaneamente. Simultaneamente, ele já desempenha vários papéis, com várias personalidades, com várias preferências, com várias formas, e ao mesmo tempo ele continua sendo a mesma pessoa. Então, por exemplo, se Krishna está iludido por essa Yoga Maya, ao mesmo tempo ele tem a expansão dele como Vishnu, que não está iludido por Yoga Maya, que continua sendo Deus Todo-Poderoso, né? Então, se Krishna quiser fazer uma pedra que ele não possa mover,
para ele chamar os seus amiguinhos, vaqueirinhos, para empurrarem com ele, para moverem essa pedra com ele, para ele mostrar, na verdade, a fragilidade dele, que vai trazer a simpatia dos amigos dele, né, das pessoas que convivem com ele, como Krishna, como esse aspecto íntimo. Vishnu, a expansão Vishnu, continua não sendo afetado por essa limitação autoimposta, né? E ele pode mover a pedra. Então Deus, na verdade, ele tem infinitas expansões que podem e não podem fazer as coisas ao mesmo tempo, né? O que uma expansão não pode, porque ela voluntariamente não quis, para poder criar toda uma situação lúdica para ela poder interagir com as almas, né, que são devotadas a ela. Existe esse conceito de lila. Lila significa passatempo, que Deus cria histórias para ele atuar nessas histórias, para ele viver essas histórias. E a gente sabe que toda história dentro desse mundo, né, a teoria de dramaturgia vai falar isso, que toda história, ela, para ter uma dinâmica interna, ela precisa ter conflitos. Então, já que Deus é a fonte de todas as histórias, já que Deus cria histórias para ele interagir dentro dessas histórias, para ele vivenciar essas histórias, ele cria conflitos para si mesmo, né? Então, quando ele cria conflitos, ele cria para si mesmo limitações e, ao mesmo tempo, ele continua além dessas limitações, né? E ele tem outras expansões que continuam simultaneamente além daquelas limitações. Então, esse argumento da pedra que não se move, a gente já viu que ele pode ser derrotado por um argumento científico, por um argumento filosófico, e dentro do contexto védico, aí que ele é enterrado em definitivo, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu esses 3 argumentos. E, na verdade, tem 6 argumentos, que são os 6 argumentos mais frequentes que a gente vai ver os ateus clássicos usando, né? Então hoje a gente viu 3 e amanhã a gente vai ver mais 3, né? A gente viu metade hoje, a gente vai ver outra metade amanhã. Então vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. A Lenice comentou assim: esse foi o argumento da catequese no Brasil. Salvar os povos indígenas era o argumento. Muito interessante na teologia védica, né? Que a teologia védica, ela vai ver validade, né? Ela vai ver uma validade em todas as outras teologias. E ela vai reconhecer que, assim, todas as teologias constituem parte, na verdade, desse mosaico infinito que é Deus, né? Nenhuma dessas teologias vai capturar totalmente a ideia de Deus, né? Mas todas elas vão representar uma parte de Deus, ou então uma parte, na verdade, do conhecimento a respeito dos agentes de Deus, né? Talvez eles não falem sobre Deus, mas vão falar sobre os agentes. Os Vedas, eles conseguem, a cultura védica vê validade em todas essas teologias, ao mesmo tempo que apresenta uma versão que integra todas elas, né? Isso é bem interessante mesmo. Deus é um campo infinito de possibilidades, certo? Então, os Vedas falam uma coisa muito legal a respeito de Deus, né? Que Deus, ele é infinito, né? E Deus, ao mesmo tempo, ele é onisciente, né? Se Deus, ele é onisciente, ele conhece tudo. E, ao mesmo tempo, ele é onipotente. Se ele é onipotente, significa que ele pode tudo, e por causa disso, o poder dele é inconcebível, né? Então, ninguém consegue entender tudo que Deus pode fazer. Agora, Deus, ele pode tudo e Deus, ele entende tudo. Só que o poder de Deus, para ser realmente supremo, para ele ser onipotente, o poder dele tem que ser inconcebível, como a gente falou. Então, o que acontece? Os Vedas falam que existe uma disputa entre o conhecimento de Deus e o poder de Deus. Quando Deus se entende completamente, quando Deus entende totalmente o seu poder, as suas energias, todas as suas capacidades, o que acontece é que o seu poder se expande infinitamente. Então tem um momento que o conhecimento de Deus é maior do que o seu poder, mas no instante seguinte, o poder de Deus já se tornou infinitamente maior do que ele já era. Ele já era infinito, mas ele se torna infinitamente maior. E quando ele se torna infinitamente maior, Deus deixa de ser onisciente. Por quê? Porque agora ele já não sabe mais tudo, ele não conhece mais tudo, né? Ele entendeu todo o poder dele anteriormente, mas agora o poder dele se expandiu infinitamente. E aí o que acontece? O conhecimento de Deus vai lá e se expande infinitamente também para poder alcançar o poder infinito de Deus. E quando ele consegue alcançar, o que acontece? De novo, o poder de Deus se expande. Então Deus está em expansão, né? Tanto a sua onisciência quanto a sua onipotência são sempre maiores. Um dos nomes para Krishna é Navadjova, né? Aquele que é sempre novo, né? Aquele que é sempre novo para si mesmo.
Deus, para ele, né, assim, todo momento Deus está se reencontrando, ele está se reentendendo, né? E cada vez o próprio Deus fica mais fascinado consigo mesmo, porque ele, cada instante, ele é infinitamente mais infinito do que ele já era antes, né? Então, Krishna também, né, uma tradução para Krishna é o todo atrativo. Por que ele é todo atrativo? Alguém é atrativo por outra pessoa quando ele completa, ele se torna, por causa dessa disputa entre a sua onisciência e sua onipotência, ele se torna mais completo a cada instante. E se tornando mais completo a cada instante, o que acontece? Ele se torna mais atrativo. E ele é mais atrativo, inclusive, para si mesmo, né? Ele é um mistério para ele mesmo. Então, esse argumento de Deus é um campo infinito de possibilidades. Tá certo. Perguntou assim, boa noite, Adriano. Uma alma que se funde no Brahman pode voltar ao mundo material e levar até Krishna? Então, Bhaktivinoda explica sobre esse ponto, né? Bhaktivinoda fala que uma alma que ela está no Brahman em pessoal, ela está experimentando um tipo de felicidade conhecido como Brahmananda. O que significa Brahmananda? Né? Brahmananda é a felicidade da gente não estar mais sob a influência da lei do karma, é a felicidade da gente não estar mais sujeito ao ciclo de nascimentos e mortes, né? Então a alma ela é eterna, e aí dentro desse mundo ela experimenta temporariedade, efemeridade, e isso tudo é desconfortável para a alma, né? Então, quando a alma está no Brahman, de novo ela se sente à vontade de estar em um ambiente que é eterno. E aí ela experimenta esse Brahmananda, só que a alma ela não é só eterna, a alma ela é eterna, plena de conhecimento e plena de felicidade. Então ela ainda sente essa carência de ter essa verdadeira Ananda, de ter essa verdadeira felicidade, que essa verdadeira felicidade ela só pode vir através de relacionamentos, né? A gente só consegue experimentar prazer de verdade através de relacionamentos. Quando a gente está, por exemplo, muito cansado, a gente trabalhou a semana toda, aí pode parecer que a gente se trancar num quarto e ficar lá dentro desse quarto horas sozinho é uma coisa agradável. Mas por quê? Porque a gente está cansado. Mas se a gente ficar agora a eternidade deitado numa cama, trancado num quarto sozinho sem ver ninguém, isso na verdade parece extremamente angustiante, né? Não parece uma oportunidade de ser feliz, porque a felicidade ela, né, ela depende de prazer, e o prazer depende de variedade. E a variedade se exprime através de relacionamentos. Então, da mesma forma, a gente nesse momento está cansado do sofrimento que é trazido pelo karma. Então, essa felicidade do Brahmananda, pode parecer algo atrativo. Mas para alguém que está lá, na verdade, acaba se tornando monótono, porque não satisfaz a necessidade da alma de experimentar variedade. E aí o que acontece? A alma que está no Brahman, em um determinado momento, acaba contemplando Vaikunta, o reino transcendental, onde Deus está lá associado com as almas puras. Nesse momento, ele vai ter o desejo intenso de ir lá e experimentar essa variedade. Só que ele não vai poder entrar em Vaikunta. Por quê? Porque não tem o passaporte para entrar lá. Qual é o passaporte para entrar em Vaikunta? É Bhakti, é devoção, é serviço, né? Então, assim, quando a alma, na verdade, né, quando alguém se dedica a ir para o Brahman, ele vai fazer isso cultivando o quê? Né? Conhecimento, renúncia, austeridade, mas não cultivou Bhakti, não cultivou serviço a Deus e não cultivou serviço às outras almas, considerando elas parte de Deus. E esse Bhakti, esse sentimento de serviço, é o passaporte para entrar em Vaikunta. Aí a alma agora ela já está agitada, querendo desfrutar de variedade, e ao mesmo tempo ela já contemplou a variedade espiritual, mas não pode desfrutar dela porque não tem Bhakti. É o que acontece, Bhaktivinoda explica que essa alma volta para o mundo material, e ela volta para o mundo material para experimentar a variedade material, né? Já que ela não pode pagar o preço para experimentar a variedade espiritual, ela volta para o mundo material para experimentar a variedade material, só que ela vem sem karma, então ela vem altamente piedosa. E se ela vem altamente piedosa, significa que ela vai ter altas possibilidades de apreciar um devoto, né? Alguém que está ocupado em servir a Deus. E quando ele apreciar esse devoto e ajudar esse devoto de alguma forma, ele vai receber Bhakti, ele vai receber essa característica, essa potência do serviço devocional desse devoto, e aí ele vai começar o seu caminho para poder ir em direção a Vaikunta, né? Voltar para o mundo espiritual. Então essa é a explicação do Bhaktivinoda. A Aline, ela comentou assim: os Vedas são como quebra-cabeça completo, enquanto as demais filosofias são suas peças. Ótima definição, Aline, muito legal. O Nityananda comentou assim: Deus das lacunas, Deus não é um conceito racional, ele só é considerado onde não há raciocínio lógico
razão e ciência. Esse é o argumento Deus das lacunas. Aí, argumento teológico. Deus é o argumento ou conceito mais lógico, o único capaz de explicar a existência do universo com toda a sua variedade. Só ele está além do tempo para poder criar algo que está dentro do tempo. Tempo existe a partir da criação. Ateus para o Deus do outro. Todos são ateus em algum momento, pois não acreditam em todas as concepções teológicas existentes, mas acreditam na sua teologia. E aí, os Vedas incluem todas as concepções de Deus, todas as teologias. Nintendo fez um resumão. E criação da pedra imóvel. Onipotência como fator contraditório. Deus não pode criar algo que ele não possa fazer. Caso contrário, ele não seria Deus. E aí, a resposta é uma falácia devido ao fato de atribuirmos a Deus uma característica humana material, uma versão reduzida do que é a onipotência. Yoga Maya mostra como Deus pode se colocar numa posição onde perde sua divindade ao mesmo tempo em que permanece consciente dela em alguma instância. Muito legal. Obrigado aí, Nityananda, pelo resumão. E Nityananda comentou, Prabhupada falou que se Krishna não puder fazer algo, ele chama Balarama, não é isso? É muito bom mesmo, Prabhupada fala isso, né? Pô, não tem a pedra, não dá para Krishna mover, ele chama Balarama move a pedra para ele, né? Muito bom esse argumento de Prabhupada. E a Luísa comentou assim, como fui criada numa tradição estritamente monoteísta, tenho dificuldade de entender os devas, né? Entender os semideuses. Então, mas a gente vai ver que mesmo tradições monoteístas invocam essa ideia de que Deus tem seus agentes, né? O fato de Deus ter seus agentes não significa que ele dependa desses agentes, né? O fato de Deus ter agentes que trabalham para ele, ter ministro, né? Ter semideuses, auxiliares que trabalhem para ele na administração desse mundo, na verdade, é só mais uma manifestação da misericórdia de Deus. Ele não precisa, né? Deus não precisa desses agentes, mas ele o faz, ele aceita esses agentes para que eles possam se ocupar em servir a Deus. Então, o que é o semideus? O semideus é aquela alma, né, que acumulou muito karma positivo, tem atividades meritórias, tem atividades piedosas, mas ainda tem um desejo intenso de desfrutar da matéria. Ainda está preso por esse apego à matéria, ao apego ao desfrute material. Então, o que acontece? Ele é promovido a uma posição onde ele vai poder desfrutar de prazeres muito maiores do que aqueles que nós conhecemos, porque normalmente quando uma pessoa ela quer desfrutar de um prazer, algo que incrementa esse prazer é o senso de exclusividade, né? Se você tem algo e aquilo é exclusivo, aquilo é um item de colecionador, você vai ver que você vai desfrutar ainda mais. Então, assim, já que eles acumularam karma positivo, né? Já que eles querem desfrutar e eles merecem, então eles vão ser semideuses, né? Eles vão estar numa posição exclusiva, desfrutando de prazeres exclusivos, né? E ao mesmo tempo eles vão estar tendo a oportunidade de servir diretamente Deus administrando esse mundo. E o que vai acontecer? Eles vão ver que uma hora aqueles prazeres incríveis deles são frustrantes igualmente, né? Eles veem que a própria existência deles é limitada, que eles vão perder tudo isso. Os semideuses, por exemplo, a gente vai ver dentro do contexto védico, é dito que eles estão sempre assim, em disputas galácticas com os demônios, né, com os asuras, e nessas batalhas muitas vezes eles perdem seus reinos celestiais. Isso é muito doloroso para eles, perder um reino, né, repleto de prazeres tão sublimes, é muito difícil para eles. Então, assim, ao mesmo tempo que eles se frustram com tudo isso, né, eles têm a oportunidade de desfrutar de todos aqueles prazeres que eles estavam buscando, e ao mesmo tempo eles têm a oportunidade de se decepcionar com isso, e ao mesmo tempo eles têm a oportunidade de estar junto com Deus, né? Então eles têm essa interação com Deus, que é o consolo para eles nesse momento de frustração. Então isso na verdade, é uma estratégia que Deus cria para poder educar essas almas, né? Essas almas que são piedosas, que são bondosas, que são religiosas, mas que ainda estão apegadas à matéria. Então ele traz elas para mais perto deles, dá um cargo de exclusividade para elas, ao mesmo tempo que ele mesmo ali vai administrar a frustração deles, né? Vai fazer isso tudo e vai dar conhecimento transcendental para eles. Então Deus cria infinitas situações, né? Infinitas possibilidades de vida dentro desse mundo, onde a gente vai ver que assim a gente vai ter o aprendizado ideal para o tipo de consciência que a gente desenvolveu. Então, os devas, os agentes de Deus, eles são só mais um desses seres, né? E, na verdade, mesmo nas tradições monoteístas assim mais estritas do mundo, como todas as tradições abrahâmicas, né, judaísmo, cristianismo e islamismo, todas elas têm o conceito de que Deus tem agentes, né? Tem anjos, arcanjos trabalhando para Deus. Então, não existe uma tradição monoteísta sem a concepção de que Deus tenha agentes.
né? O que existe é o deísmo, né? O deísmo é a ideia de que Deus cria esse mundo com as suas leis e depois ele já não precisa mais interferir diretamente na criação do mundo porque o mundo já tem suas leis. E mesmo esse deísmo, ele também é acomodado dentro dos Vedas, né? Porque os Vedas também funcionam assim. Krishna vai falar que ele é o Upadrasta e Anumanta na Bhagavad Gita, né? O Upadrasta, ele é a testemunha suprema, ele está vendo tudo que existe nesse mundo. E ele é Anumanta, ele é aquele que sancionou a lei do karma. Então a lei do karma meio que administra esse mundo, né? Krishna fala que ele só interfere diretamente na vida de quem convida ele a participar, né, da sua vida, né? O devoto, no caso. Mas para todas as outras pessoas que não estão tendo essa relação de reciprocidade com ele, quem atua na vida dessa pessoa é a lei do karma, né? Então, o deísta, sim, o deísta não vai acreditar num agente de Deus, né? Mas os monoteístas, todos eles acreditam em agentes de Deus, né? Anjos, arcanjos. A Krishna Vijaya, ela perguntou assim, o karma dos cientistas que tentam provar que Deus não existe é muito pesado? Olha, é muito difícil a gente entender a lei do karma, né? Tem até um significado de Prabhupada no 6º canto do Bhagavatam, que fala que só quem entende a lei do karma é Deus e Yamaraja, né? Yamaraja é o semideus que administra a morte. Então, fala que Deus permite ele entender a complexidade total da lei do karma, porque ele que vai, assim, ter a tarefa de regular quais são os nossos próximos nascimentos, né? A nossa reencarnação nesse mundo. Então ele precisa entender o karma bem direitinho. A gente não consegue entender tão bem assim. Porque, assim, muitas vezes um cientista vai fazer isso, né? Mas não é por malícia, né? Não é que, assim, ele está com hostilidade de Deus. Mas o papel de um cientista, na verdade, é criar um tipo de conhecimento que você possa... um conhecimento que seja falsificável, um conhecimento que seja capaz de você validá-lo, né? Um conhecimento que não seja dogmático. Então, o cientista ele tem esse papel, que é muito importante, porque a fé dogmática em Deus, ela não vai permitir com que a gente tenha um relacionamento com Ele, né? A fé dogmática em Deus permite apenas que a gente se relacione no máximo com seus mandamentos, né? Com regras morais que emanam de Deus, mas para a gente ter uma relação direta com Deus, para ter Bhakti, a gente precisa de uma filosofia espiritual, não só de uma crença dogmática. Então, essas dúvidas que são suscitadas por esses cientistas, muitos deles são honestos, né? Tanto que muitos desses cientistas que começam como ateístas, depois se tornam teístas, né? Ontem a gente falou de 2 desses, né? Que é o Alistair McGrath e o Francis Collins, por exemplo. Essas dúvidas, elas são importantes para a gente sair da nossa zona de conforto e realmente começar a empreender uma busca filosófica por Deus, né? Sair desse dogmatismo religioso. Então, assim, o dharma do cientista é fazer perguntas, é tentar achar respostas racionais para essas perguntas, né? E, claro, a gente vai ver que tem muitos cientistas que, na verdade, vão tentar atacar mesmo a religião de forma irracional, né? De forma, inclusive, não científica, baseada em preconceitos, né? Aí sim existe alguma malícia, né? Assim existe malícia, mas muitos não, muitos só fazem o papel deles, só cumprem o seu dharma, né? De fazer perguntas importantes. A Janavi perguntou assim, por que existem demônios que jamais se rendem? Então, existe um termo nas escrituras védicas que é chamado Nityabada. Nityabada significa eternamente condicionado. Quando a gente escuta esse termo, parece que tem pessoas que ficam eternamente nesse mundo, né? Krishna mesmo vai falar na Bhagavad Gita, acho que é capítulo 16, né? Que ele fala que ele mesmo faz os arranjos para as pessoas demoníacas ficarem eternamente nesse mundo, mas esse eterno que está falando aí no Nityabada é só uma força de expressão. Na verdade, todo mundo vai em algum momento se render a Krishna. Por quê? Porque Krishna criou o mundo material para nos ensinar que, na verdade, a gente só vai ser feliz com ele, né? Então, Deus cria esse mundo e Deus é infalível. E ele cria esse mundo para nos educar, né? E aí, nós somos falíveis. Então, mesmo que a gente queira ficar eternamente nesse mundo, uma hora a gente vai aprender com esse mundo. Porque quem fez esse mundo é infalível e nós somos falíveis. Então, mesmo o nosso esforço
para ser pecaminoso, para ser demoníaco, é falível, enquanto o esforço de Deus para nos tornar puro é infalível. Então, uma hora todo mundo vai se render. Esse Nikyabada, essa expressão, eternamente condicionado, significa condicionado por muitas vidas, né? Vidas assim imemoriais. Assim, a gente não consegue sequer lembrar de quantas vidas nós estamos aqui. É algo que está fora dos cálculos humanos, mas ainda assim não é eternamente, de verdade, né? É só algo muito longo, é só uma figura de linguagem. Todo mundo vai se render a Deus porque Deus é perfeito, né? E se Ele quer salvar as almas condicionadas, Ele vai salvar. É só questão de tempo. Beleza, pessoal? Então, amanhã a gente vai ver mais argumentos, mais os outros 3 argumentos ateístas clássicos. Inclusive, vocês viram aí na imagem de hoje que tinha um espaguetão, assim, um monstro do espaguete, né? Então, esse é um dos argumentos que a gente vai falar amanhã. Hoje foi só o spoiler, vocês viram a cara dele, né? Que ele é o monstro do espaguete. Mas a gente vai ver ele dando o ar da sua graça, porque ele é um desses argumentos dos ateístas clássicos. Amanhã, ele é um argumento até bem engraçado. Então é isso, pessoal. Amanhã a gente fecha a série do ateísmo versus Dharma. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Então, até amanhã. Boa noite. Hare Krishna.